Técnicas de manejo para tentar minimizar a infestação por pragas e doenças na cultura do milho. O repórter José Cunha foi conversar sobre esse e outros assuntos com o fitopatologista e traz mais informações. Dr. Adriano Custódio, que é engenheiro agrônomo do IDR Paraná e ele que também é doutor em fitopatologias. Vamos falar um pouco a respeito das doenças, da cultura do milho. Quais são hoje as principais doenças e pragas que nós temos na nossa cultura? José, olha, essa é uma pergunta muito pertinente. Hoje, sem sombra de dúvidas, o complexo de enfesamentos é o principal problema fitossanitário da cultura do milho safrinha aqui no Brasil. A gente entende que existem boas estratégias de controle para essas enfermidades, para os enfesamentos, também para as viroses. É claro que a gente entende que, do ponto de vista principal, a utilização de híbridos com níveis de tolerância, ela é a principal estratégia hoje a ser adotada, mas não de forma isolada. Então existem aí 10 medidas que têm igual importância para ser utilizada, um trabalho aí feito junto ao Ministério da Agricultura, junto com a CropLife Brasil e várias instituições parceiras de pesquisas. Então, hoje busca-se híbridos com maiores níveis de tolerância aos enfesamentos, mas também às viroses, que as viroses estavam um pouco aí esquecidas, em termos de danos que estavam ocasionando nesse complexo. Então, a utilização de híbridos seria a principal estratégia hoje a ser adotada, mas claro que o tratamento industrial de sementes também é uma importante medida. A questão de utilizar inseticidas, até o milho com 8 folhas, a gente tem a opção de inseticidas químicos e biológicos, que somados, é importante isso aí, dizer que dá para ter um efeito residual de controle muito interessante, e tentar semear no início da janela. Eu sei que isso é uma coisa um pouco difícil, ainda mais em anos com clima aí um pouco tão diferenciado, intempéries climáticas. Mas é importante adotar essa integração de táticas. Uma medida sozinha é impossível ser adotado para o complexo de enfesamentos. Por outro lado, para as doenças foliares, ocasionadas por fungos, são doenças aí que não têm um inseto vetor para transmitir o problema. Então, essas doenças a gente entende que a utilização de híbridos, a gente já tem materiais genéticos com bons níveis de resistência, mas fungicidas na cultura do milho era algo que estava um pouco defasado em termos de portfólio. Então, hoje a gente tem aí um portfólio muito mais robusto para poder integrar tanto a resistência genética como também a época de semeadura para o manejo dessa doença, utilizando aí fungicidas sítio-específicos e também com multissítios envolvendo estribulinas, triazóis e carboxamidas para manejar o problema. Doutor, o senhor falou aí sobre algumas técnicas de manejo, entre elas, claro, tentar fazer o plantio no início da janela, o uso de fungicidas e tal, mas a gente gostaria de saber também como a gente pode fazer, como o produtor pode fazer hoje para prevenir ou minimizar os impactos que esses problemas causam na cultura. Porque a gente sabe que, em alguns casos, o produtor chega a ter perda de 100% da produção. Exato. Bom, aqui num seminário como esse, de milho safrinha, é exatamente o local para a gente discutir esses assuntos. Então, estar bem informado seria a primeira medida a ser adotada. E claro, então já existem aí recomendações a nível de campo, existe uma consultoria aí a nível de assistência técnica, os produtores têm aí essas informações disponíveis, Primeiro utilizando um híbrido com uma tolerância já ou resistência genética conhecida, que tenha tido um bom tratamento de sementes, semeando, tentando antecipar o máximo possível essa semeadura, que é extremamente importante, e ao mesmo tempo, após a semeadura, tentar utilizar ferramentas químicas e biológicas, mas no time ideal. A gente sabe que isso não é muito fácil. Em anos aí de recessão econômica, em termos de custo de produção elevado, isso é importante dar uma ênfase muito maior. Isso é um problema. Exato. Então a gente tenta utilizar de forma mais racional, talvez utilizando menos essas ferramentas disponíveis no mercado, em termos de produtos, mas sim utilizando no momento certo aí, que é possível fazer o manejo dessa doença e controlar a população a níveis aceitáveis aí. Como é que está hoje os casos nós temos muitos casos no Brasil, no Paraná, de onde o senhor faz parte principalmente. Como é que está hoje esse manejo, como é que está o controle dessas doenças hoje, dessas pragas hoje nas nossas culturas?
Eu diria que hoje o produtor está muito mais consciente, né, o produtor de milho, na segunda safra, sobre a ocorrência desses problemas, né? Então, o complexo de enfezamentos e virose era algo que há 3, 4 anos atrás não existia em níveis alarmantes no estado do Paraná. Hoje já existe uma consciência sobre isso. A nossa instituição, a IDR Paraná, tem feito, junto com outras instituições parceiras, como a DAPAR, um monitoramento da ocorrência desse problema em milho tiguera, mas também em híbridos de milho cultivados. Então a gente tem entendido qual é o principal problema a nível de detecção de fitopatógeno que ocorre no campo e, de forma paralela, trabalhando aí o entendimento para conhecer quais são os híbridos realmente que têm um maior nível de tolerância para o produtor estar utilizando então a nível de campo. Em termos de doença foliar, só para destacar, aqui no Paraná a mancha branca ainda é um problema que tem ocasionado aí nessa região sul de Mata Atlântica, mas que a mancha de bipolares tem ganhado um protagonismo aí muito interessante que não se via então há alguns anos atrás. É isso aí, daqui de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, José Cunha.